Agentes penitenciários, advogados, detentos e familiares são condenados na Operação Regalia. Bom, vamos lá, é matéria policial. Então, Paulinho, capricha na trilha policial. O esquema investigado envolvia vários crimes. E aí eu fico imaginando você ligado com a gente. Olha, antes de trazer o Estevão Limana, nosso menino prodígio, para falar aqui, teve até um funcionário do sistema prisional, um agente prisional, à época, que ganhava um dinheirinho para levar o detento de carrinho até uma pastelaria para comer um pastelzinho. Imagina o detento lá, tem que estar recluso à sociedade, recolhido do lado externo do presídio, naquele caso. Chega para o agente prisional e diz: eu estou com um desejo. Um homem, muito bem, não é uma mulher gestante, não é uma gestante, não, é um homem. Estou com desejo de comer um pastel. Mas eu vou lá e compro, eu trago para você, meu querido. Atencioso, agente prisional. Não, você não entendeu. Ele não entendeu. Eu quero comer o pastel na hora, saindo do forninho e ó. Aqui, pastelzinho. Eu quero comer um pastel de camarão, quero comer um pastelzinho de carne, aquele pastelzinho que vai o ovo dentro também, para dar uma... Aí disse, mas não é problema, eu te levo para comer o pastel. Te levo, mas tem que dar um dinheirinho, porque a gente tem que vou fazer o carreirozinho, o frete, né? Te bota num carro, na época, né? Não tinha nem aplicativo, de pra lá e pra cá, carro. Eu pago R$500. Tudo certo, eu pago R$500 pra você me levar pro meu pastel. Estevão Limana, eu falei besteira ou ouvi isso sim? Boa tarde, menino prodígio. Falou até há pouco, Alexandre. Uma boa tarde para você, uma boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Tribuna do Povo Blumenau. Então, não era só pastéis, Alexandre, era alguma jantinha, era uma saída temporária, até para uma diversão, para uma festinha. Isso ocorria bastante de acordo com as investigações e com esse processo todo que ocorreu. Lá em 2017, tudo isso começou e a condenação, então, veio agora, praticamente 5 anos depois. Das 60 pessoas envolvidas, 30 foram condenadas. Tem gente aí que tem pena de prisão até mais de 30 anos. E quem vai explicar melhor para a gente, nós vamos até o fórum aqui de Blumenau para conversar com o promotor, o doutor Flávio Duarte. Doutor, muito boa tarde, obrigado por nos atender. Você foi responsável pelas investigações, por esse processo, por fazer, né, toda essa condenação. Explica para a gente, então, o que acontecia lá dentro, como que era tão fácil os detentos conseguirem alguns benefícios e os agentes penitenciários, agora policiais penais, também fazer esse meio de campo com eles. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, as nossas investigações se iniciaram em 2016 e com o oferecimento da denúncia, no final daquele ano, agentes penitenciários, hoje policiais penais, advogados presos e pessoas que estavam soltas foram presas e alguns ficaram até agosto do ano seguinte presas. Com a conclusão, então, do processo, nós fizemos as alegações finais e pedimos, então, com base naquilo tudo que foi produzido, a condenação de várias pessoas. É importante registrar que algumas delas fizeram colaboração premiada e, por conta disso, não tiveram pena nenhuma ou tiveram sua pena reduzida. E isso fez com que, na época, o ambiente prisional, que era muito degradado na nossa região, tivesse um pouco mais de ar respirável, porque a unidade aqui em Blumenau se constituiu durante um bom tempo num verdadeiro balcão de negócio, em que todos aqueles presos que podiam pagar ou que se sujeitavam ao pagamento poderiam usufruir de benefícios que a lei impedia, que eles próprios não podiam alcançar e que isso vinha em detrimento de alguns outros presos e também acarretava a corrupção, pagamento de vantagens indevidas a agentes penitenciários, algumas vezes intermediadas por outros presos e até advogados.
Doutor, o que mais chamou a atenção do senhor nessas investigações? Que tipo de serviço, de benefício prestado pelos agentes penitenciários, até advogados que estão envolvidos, que mais chamou a atenção de vocês nessas investigações que os presos acabavam recebendo? Basicamente, para as pessoas terem uma ideia, tudo aquilo que um preso almejasse, que ele tivesse disposto a pagar, ele conseguia. O preso queria visitar um parente. Pagando, ele conseguia ir. O preso queria trabalhar, lá, na época tinha algumas fábricas no presídio, ou algumas áreas do presídio que era possível o preso trabalhar, eles burlavam então a lista, a sequência que era para ser observada, e aí o preso passava a trabalhar. Enfim, pessoas, e há relatos de prostitutas que entraram na unidade prisional para prestar o seu serviço de maneira autorizada, mediante pagamento por conta de um agente penitenciário. Enfim, então isso, drogas, ingressavam no presídio também dessa forma, aparelhos de telefone celular, e isso, eu repito, faz com que o ambiente, naquela ocasião, fosse o pior possível e gerando realmente um dano, uma possibilidade de que os presos, ao saírem dali, ficassem mais revoltados com essa situação, porque, além do prejuízo para a administração pública, havia prejuízo de outros presos que, enfim, esperavam por aquele benefício e eram preteridos em razão de pagamentos que eram feitos. Doutor, agora o processo sai de Blumenau, cabe recurso aos acusados, que tiveram a condenação publicada ontem. O que vai acontecer agora? O que o senhor espera que aconteça, os próximos passos desse processo? Processualmente, aquelas pessoas que foram condenadas vão ser intimadas, e aí a partir daquilo ali vai correr o prazo para que elas ofereçam ou não a apelação, e seguramente muitos farão isso, e aí o processo subirá ao tribunal. E o que nós esperamos é de que essa solução não demore tanto, porque é uma situação que foi muito importante naquela época, e é importante para o sistema prisional de modo geral, para que essas pessoas, depois de reconhecida, obviamente, a sua culpabilidade, como já foi feito em primeiro grau, sejam, primeiro, afastadas definitivamente do serviço público, e que os outros se sintam com mais garantias para poder trabalhar, porque esse tipo de gente definitivamente causa um prejuízo imensurável. Tá certo. Promotor de Justiça Flávio Duarte, muito obrigado pela participação. Falamos ao vivo aqui do Fórum da Comarca de Blumenau, deixando com as informações, então, sobre essa Operação Regalia que teve a condenação publicada ontem, no início da noite de ontem. É com você no estúdio. Obrigado pela participação, doutor Flávio Duarte, também o nosso repórter Estevão Limana, ao vivo com a gente, dando informações a esse respeito dessa condenação, Operação Regalia. Operação Regalia, que envolvia advogados, que em vez de fazer o correto na defesa dos seus clientes, quem ainda não errou na vida, mas são erros graves que foge à regra de como tem que ser a relação advogado profissional para a defesa e seu cliente. Não é assim, não é dessa forma. E outras situações mais envolvendo agentes prisionais. Gente, quando o promotor fala, ele disse: não, era para sair, botava lá para trabalhar, fugia a regra da lista, da sequência de quem já podia estar trabalhando, porque o pessoal queria trabalhar lá, prestar serviço dentro do próprio presídio, tal, para empresas externas. Eles burlavam lá na base da propina, levavam um dinheirinho, furava a fila na lista. Aí, levava para comer pastel, para jantar, tudo isso, que é uma coisa incrível, isso não existe. Agora, levar para boate, para dançar,